Ok, boa noite. Mais uma noite do nossos encontros de estudos do grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas, o nosso GISP, já há mais de 2 anos, trazendo informações, discutindo temas, debatendo assuntos relacionados à ecofisiologia e manejo de plantas. E hoje temos a satisfação de realizar um dos nossos encontros de estudos no dia 28 de julho, dia em que estamos comemorando, todos nós, o Dia do Agricultor. Muitas homenagens, não só aqui em Petrolina e Juazeiro, mas eu penso que em todo o Brasil. E aproveitamos também para render as nossas homenagens aos agricultores, vocês que estão na linha de frente da cadeia produtiva, de tudo que chega à mesa do nosso país e também de outras partes do mundo, saindo do nosso país. Rendemos as nossas homenagens porque nós que estamos do lado de cá, na parte do ensino, da pesquisa e da extensão, temos a alegria de poder entregar para vocês os melhores profissionais que temos capacidade de formar. E aprendemos juntos, todos. Então, que o Dia do Agricultor seja marcado sempre, mas que também possamos melhorar, dar a nossa contrapartida para que a produção agrícola seja cada vez mais eficiente, mais racional e mais economicamente viável para todos, né? Então, estamos aqui no Dia do Agricultor e vamos estudar agricultura, estudar fisiologia, estudar manejo com a professora Maria Gabriela Fontanete Rodrigues, lá da Unesp de Tupã também, né, professora? Dracena. Pertinho. Dracena. Então, seja muito bem-vinda ao nosso grupo de estudos. É um grupo de estudo muito descontraído, muito aberto, em que a gente interage, discute, conversa, ri, compartilha, e assim estamos todos construindo o nosso saber. Então, seja muito bem-vinda. Tem uma pessoa aqui, Roberto Juno levantou a mão. À vontade, Roberto. Boa noite. Qual faculdade de Dracena? Desculpa, entendi. Na Unesp. Ah, sim. Bacana. Obrigado. Ok. Na noite de hoje, a gente vai ter como moderadora a nossa amiga e assistente técnica de pesquisas aplicadas do GISP, Emanuele Duarte. E passo a palavra para você, Manu, silencia o meu microfone, você explica as regras do jogo para a turma que está aqui e orienta a professora sobre como vai ser a nossa noite. Enquanto isso, eu pego o meu caderninho e vamos começar. Obrigada, Ana. Primeiramente, obrigada, professora Maria, por ter aceitado participar do nosso encontro, por ter sido tão paciente. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje contamos com a doutora em Genética e Melhoramento de Frutíferas, Maria Gabriela. O GISP está ativo em vários lugares. Temos algumas mídias sociais, como Instagram, WhatsApp. Estamos presentes também no YouTube. Então, toda a gravação vai para o YouTube. Então, a gente posta lá para vocês assistirem depois. Ajuda a gente nas redes sociais. Então, são vocês que trazem os temas para cá. Então, lá no Instagram tem uma caixinha, tem um destaque com a caixinha fixada. Então, vocês dão a sugestão de vocês, o que vocês querem ver aqui. Nós temos a biblioteca virtual também. Os meninos vão estar colocando o link aqui no chat. A dinâmica da noite vai ser a seguinte: nós dividimos a apresentação em 3 blocos, como vocês já estão acostumados. Então, ao final de cada bloco, eu vou estar interrompendo a professora e vou estar passando a pergunta de vocês. Então, se surgir alguma dúvida, alguma contribuição durante a apresentação, vocês colocam a pergunta no chat que eu vou estar passando para a especialista. E se quiser falar, pode levantar a mão, que assim que tiver em um momento oportuno, eu passo a palavra para ela. Então, professora, obrigada mais uma vez e a palavra está com a senhora. Pode iniciar a sua apresentação. Eu que agradeço, Emanuele, professora Ana, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Eu confesso que eu não conhecia o GISP, né, o Isaías que me apresentou, e a quem eu agradeço também o convite. Isaías, muito obrigada. E é isso, ainda bem que o grupo é descontraído, porque eu não aguento mais dar aula online, né, ministrar aula online e ficar falando para nada, né, que as pessoas já... Professor, estávamos ansiosos por essa apresentação. Eu, particularmente, estava muito ansiosa. O Isaías deu uma boa referência, então estamos todos aqui na expectativa. Que bom. Então, eu espero corresponder às expectativas e não frustrar vocês. Eu vou iniciar aqui a apresentação, tá? Vou compartilhar minha tela. E aí, fiquem à vontade também para fazer as perguntas.
Eu vou apresentar para vocês um trabalho recente que nós fizemos. Minha tela está aparecendo? Tá sim, professora. Antes de eu iniciar, eu gostaria de pedir para que mantivessem as câmeras e os microfones desligados até um momento de fala, por enquanto deixa só o microfone e a câmera da professora ligada. Certo. A palestra é sobre o estresse hídrico, né, e a utilização de reguladores vegetais na indução floral dos citros. É um trabalho recente feito pelo nosso grupo. Foi um trabalho de mestrado que foi desenvolvido e ele foi finalizado agora no começo de 2022 com resultados muito satisfatórios. Então a gente ficou muito feliz com esse trabalho, né? E quando o Isaías falou que o grupo era sobre estresse, falei, nada mais justo do que eu apresentar esse trabalho fresquinho, saindo aí do forno para vocês. Então, assim, espero realmente suprir as expectativas e poder sanar as dúvidas de vocês aí, caso ocorra, tá? Então, vamos lá. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Maria Gabriela, eu sou professora de fruticultura na Unesp de Dracena. Tá aqui, pessoal, o meu e-mail, tá? Fiquem à vontade também, caso não queiram fazer pergunta por aqui, fazer pergunta depois, não tem problema algum, tá? A gente está sempre à disposição. Então, vamos lá. Bom, o que são frutas cítricas, né? Toda vez que a gente fala em citros, a primeira coisa que vem na nossa mente é a laranja, né? E realmente, a laranja hoje em dia é o carro-chefe da citricultura, ainda é, né, o carro-chefe da citricultura. Aqui, o estado de São Paulo, onde eu estou, é o maior produtor de laranja do Brasil, e o Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo, né? Eu sempre gosto daquela foto que é famosa, que viralizou, que a cada 5 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 3 daqueles copos foi suco produzido aqui pelo nosso país. Então, isso é realmente um assunto, né, de orgulho para nós aqui. Porém, a citricultura não é só laranja, né? Nós temos as tangerinas, os limões e as limas ácidas, os pomelos, as toranjas, as cidras, as laranjas azedas, os híbridos, que são muitos, e todos os gêneros afins, né? Aqui é uma participação na produção mundial de citros. Então, atualmente, né, esses dados aqui são da FAO-Stat 2020, a China, ela detém a maior produção mundial de citros, não a de laranja, né, mas nos citros como um todo, sendo a principal produtora de tangerina, principalmente de limão. O Brasil já fica em segundo lugar, com uma participação aí em torno de quase 20% em relação a toda a produção mundial. E é claro, a laranja doce, a gente tendo aí como carro-chefe da nossa citricultura a laranja pera, e agora, né, mais recentemente, o pessoal tem optado bastante pela laranja Valência, principalmente pela compatibilidade com o porta-enxerto, né? Hoje, a citricultura, o pessoal mudou muito antes, todos os nossos porta-enxertos eram em cima de limão cravo, né? Só que aí surgiu a morte súbita e cada hora vem surgindo uma doença diferente nos nossos pomares. E hoje em dia o pessoal tem preferido utilizar o Citromelo swingle ou o Flying Dragon, que é o trifoliata, que eles são resistentes a essa morte súbita e eles, além disso, permitem um adensamento na área, né? São aí porta-enxertos que são considerados como ananicantes. Então, eles permitem um adensamento na área, isso traz um monte de benefício para a cultura. Porém, esses dois, tanto o Citromelo swingle quanto o Flying Dragon, eles são incompatíveis com a copa pera, da laranja pera, né? Então, o pessoal tem optado pela laranja Valência na copa, ou ainda fazer aquela interenxertia, né? Então, colocar lá um pedacinho de laranja Valência para ligar o porta-enxerto com a copa pera, né? Que a pera realmente é uma laranja aí de excelente qualidade, tanto para consumir natura quanto para a indústria. Então, a laranja doce, ela representa 75% em termos de citricultura no Brasil, seguida das tangerinas, aí com 34%, principalmente a tangerina Poncã, que é quem a gente vai abordar hoje aqui no trabalho.
e com 19% das limas ácidas e os limões, né? Principalmente com a lima ácida Tahiti. Então, só para quem ainda não é familiarizado, o famoso limão Tahiti, ele na verdade não é um limão, né? Ele é uma lima ácida. O limão que a gente tem mesmo é um limão siciliano, esse sim é um limão, mas o limão galego e o limão Tahiti, eles não são limões, né? Eles pertencem ao grupo das limas ácidas. Por isso que eles são extremamente azedos. Mas eles que são gostosos ali para temperar a comida, não tem jeito. Então, eles daí detêm 19% mais ou menos da participação da produção. E depois os pomelos e as toranjas com mais ou menos 9%. Essa distribuição da produção brasileira de citros aqui no Brasil. Então, São Paulo, ele é realmente o maior polo citrícola do país, só que as culturas, elas estão se expandindo bastante, né? Aqui a gente tem a laranja e o limão chegando pertinho de vocês, né? Aí no Vale, e eu acredito que vai ser uma região que vai ter uma excelente adaptação e um potencial de crescimento enorme das duas culturas, né? A tangerina também. Da citricultura brasileira, esses dados são do Fundecitrus. Hoje a gente tem aproximadamente 585 mil hectares de laranja e 52 mil hectares de limão e lima ácida e 52.400 hectares aí de tangerina. Né? A citricultura brasileira, então, é responsável por 34% da produção mundial de laranja, 61% da produção mundial de suco. Essa foto aqui que eu sempre gosto de mostrar, né? Então, a cada 5 copos de suco, 3 que são consumidos no mundo, 3 foram produzidos aqui no Brasil. O setor, de maneira geral, a rentabilidade gira em torno de 189 milhões de dólares, de maneira geral, empregando aí aproximadamente 200 mil pessoas. Então, é um setor que, além dele ser lucrativo, ele também é socialmente inclusivo, né? Ele gera muito emprego. Só que a gente tem alguns desafios, né? O consumo de laranja, ele é basicamente voltado para o suco, né? Hoje é muito difícil você ver uma pessoa chupando uma laranja. O pessoal prefere mais o suco de laranja. Então, o suco de laranja, ele ainda é a forma de consumo mais, digamos assim, mais utilizada pela população. Né? A mão de obra, como a professora Ana brilhantemente falou no início da nossa conversa, está faltando muita mão de obra, principalmente mão de obra especializada. Então, esse é um grande desafio para a fruticultura, acredito que de uma maneira geral. E doenças e pragas. Doenças e pragas na citricultura é um problema seríssimo. Hoje em dia, a gente tem o grande desafio do greening, que já foi um problema maior, confesso, né? Assim que ele se iniciou, foi um problema muito grande. Hoje, a gente já sabe algumas maneiras de contornar. O próprio Fundecitrus, ele já tem um sistema de alerta fitossanitário, que quando uma região começa a aumentar os índices de greening, os índices de psilídeo, que é um vetor da doença, eles já soltam um alerta fitossanitário para os produtores ao redor já tomarem todas as precauções. Então, já teve muito avanço nesse sentido, mas a gente precisa avançar muito mais. Além disso, a gente ainda tem irregularidade de produção. E a sazonalidade, né, essa irregularidade de produção, o citrus, ele da característica da cultura, ele ter uma alternância de safra. Então, se a gente deixar a planta produzir normalmente, um ano ela vai produzir muito, no próximo ano ela vai produzir muito pouco. Então, essa irregularidade de produção e a sazonalidade também, apesar de nós termos vários ciclos, vários picos de floradas durante o ano, a gente sempre tem a florada principal, que ela vai ocorrer após ali junho, julho, agosto, né? Após ela passar por esse período de estresse, ela acaba tendo a florada principal e a concentração da safra, ela acaba sendo ali em dezembro, mas principalmente janeiro, fevereiro, onde os produtores, eles conseguem as produções altas, porém com os menores preços.
que são fatores que vão interferir diretamente no desenvolvimento da cultura. Então, e óbvio, essa irregularidade de produção e essa sazonalidade, elas estão associadas também, podem estar associadas também a exatamente essa grande quantidade de picos de florescimento. No limão Tahiti, a gente pode dizer que a gente pode produzir o ano inteiro, que ele emite várias floradas. A laranja-pera emite umas 5, 6 floradas por ano. Então, é muita florada durante o ano que não concentra a safra. Como eu falei, tem esse pico maior com essa concentração da safra lá para janeiro, fevereiro. Porém, a gente, em algumas épocas do ano, a planta ela não está sabendo o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, ela está vegetando, ela está soltando flor e ela está frutificando. Aí, nem o produtor sabe o que fazer com aquela planta. Eu vou aplicar uma adubação nitrogenada, eu entro com potássio, eu faço um manejo hídrico, eu coloco água, eu tiro água, dependendo da fase aí da planta, cada uma desses elementos que eu falei vão ser necessários em uma determinada época. Então, quando a gente tem esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, isso não é bom, nem para o produtor e muito menos para a planta. Então, a gente fazer com que essa irregularidade de produção e essa sazonalidade, ela se concentre em uma época mais adequada para o produtor, para ele conseguir os melhores preços, e deixar essa planta concentrada, vai ser melhor, porque ele vai conseguir, nesse caso, ter um manejo mais adequado dessa planta. E isso a gente só vai conseguir com as tecnologias de manejo que manipulem essa época de produção, para trazer benefícios aí para toda a cadeia produtiva, permitindo o melhor planejamento da safra em função da demanda de mercado. Então, pessoal, visando tudo isso, o objetivo desse trabalho que eu trouxe para vocês hoje foi avaliar a utilização de um protocolo que é bastante utilizado na manga, que é a utilização de reguladores vegetais, principalmente o paclobutrazol, que é o famoso PBZ aí, e o Etefon, associado a fertilizantes foliares, como o sulfato de potássio e o nitrato de cálcio, na indução floral e na produção das culturas, tanto da limaça Tahiti, quanto da tangerina concan. Aqui, a gente tem alguns fatores que vão influenciar no processo de floração tanto da laranja, quanto da manga, que, no caso, o fotoperíodo, o citrus é considerado praticamente uma planta neutra. Então, ela não vai ter, o fotoperíodo ele não vai ter essa influência direta no florescimento e na produção. Mas isso é muito bom, porque então significa que a gente pode produzir numa época do ano que esteja com os dias um pouco mais curtos, ou numa época do ano que esteja com os dias mais longos. Como ela é considerada neutra, tá tudo bem, A gente não tem o problema aí do maracujá, por exemplo, que necessita de 14 horas de luz para que a gente consiga com que ele floresça. No caso da temperatura, em regiões tropicais, onde não ocorrem temperaturas frias à noite, isso teoricamente seria um problema, porque o citrus ele precisa de um estresse para que ele consiga florescer, seja ele hídrico ou seja ele térmico, Então, em regiões tropicais em que a gente não tem temperaturas frias, a gente só vai conseguir isso com o estresse hídrico mesmo. Então, é realmente diminuindo aí a lâmina de água, forçando essa planta para o florescimento, que só ocorre quando os brotos eles atingem a maturação. E para os brotos atingirem a maturação, a gente pode aí utilizar alguns produtos para dar uma ajudada nessa planta. Bom, um outro fator que vai influenciar no processo de floração é a atuação da gibberellina, que ela é mais acentuada em temperaturas elevadas. A gibberellina, a gente sabe que ela é responsável pelo alongamento celular, e principalmente ela vai favorecer a brotação vegetativa. A brotação vegetativa, ela é uma antagonista com a reprodução dessa planta. Então, quando essa planta está apenas vegetando, ela geralmente
não frutifica, não floresce, né? Ela tem que parar, cessar ali o seu crescimento vegetativo, para que exatamente esses brotos amadureçam e a gente tenha um acúmulo de seiva elaborada nas gemas vegetativas, o suficiente para que elas se diferenciem em gemas floríferas e ocorra a floração, né? Então, como a gibberellina, ela favorece a brotação vegetativa, principalmente em temperaturas elevadas, nesse caso a gente precisa tentar barrar a ação da gibberellina. E o PBZ, o paclobutrazol, que é bastante utilizado na mangueira, ele é um inibidor da síntese de gibberellina. Então, quando a gente aplica o PBZ, a planta ela vai entender que ela tem que parar de crescer vegetativamente. Então, ela dá uma cessada no crescimento vegetativo dela. Porém, só parar o crescimento vegetativo dessa planta, principalmente em uma temperatura elevada, não vai fazer com que ela floresça. Então, a gente precisa que ocorra a diferenciação floral do tecido vegetativo em tecido reprodutivo. E quem é o responsável, o hormônio responsável por isso, é a citocinina, né? A citocinina, ela é sintetizada no ápice das raízes e ela chega nas gemas apicais via xilema, ocorrendo, então, conforme a concentração dela, ocorrendo a diferenciação da gema vegetativa em gema reprodutiva. Então, as auxinas e as gibberelinas são geralmente responsáveis pelo crescimento vegetativo e a citocinina pelo crescimento reprodutivo. Então, esse balanço hormonal é que vai influenciar ou no florescimento ou no desenvolvimento vegetativo dessa planta. E a gente sabe também que o etileno é o grande responsável pela maturação dos órgãos reprodutivos da planta, né? Então, o gás etileno, ele é o grande responsável pela maturação, na verdade, de todos os órgãos dessa planta, né? Tanto dos ramos quanto dos frutos também. E um dos produtos mais utilizados para a liberação do etileno é o Etefon, na verdade, o nome comercial é Etrel, né? E o objetivo é a liberação do etileno nas plantas. E esse etileno, ele vai participar desse processo de maturação das gemas e também vai ser responsável por promover o florescimento. É um produto que tem bastante eficiência quando combinado com o manejo da irrigação, principalmente, né, o estresse hídrico, e o PBZ. O Etefon, o etileno, depois eu vou passar certinho as doses que nós utilizamos, mas ele deve ser aplicado por meio de pulverizações, uma dosagem aí entre 200 e 300 ppm aproximadamente. E o estresse hídrico, ele vai também ser responsável por dizer para a planta, olha, para de vegetar, né? Você não está passando por um momento muito bom, naturalmente, para que você continue crescendo. Então, quando a planta ela sofre algum estresse, seja térmico ou seja hídrico, a gente acaba reduzindo esse crescimento vegetativo dela. E a maturação ela ocorre de forma mais rápida e mais uniforme nos ramos. O efeito desejado, ele gira em torno de 30 a 70 dias, só que isso após todo o protocolo utilizado, né? E, claro, somente utilizar o estresse hídrico, ele restringe a produção em um determinado período do ano. Esse é o nosso grande desafio aqui no estado de São Paulo, porque nós temos o nosso clima bem definido assim, nós estamos em julho, era para estar frio aqui, na verdade está bem calor, o clima ele está mudando, então vai passando o tempo, a gente vai ter que começar a adaptar as diferenças climáticas que estão ocorrendo. Porém, está muito seco, né? Então, a gente tem essa estação muito bem definida aqui no estado. A gente vai chegando em maio, não vai mais tendo chuva, a temperatura vai caindo. Só que, em contrapartida, isso é um fator muito ruim aqui no estado, porque limita a nossa produção. Então, a gente já não conseguiria, por exemplo, produzir os frutos em julho, né? A gente estaria num período de seca e num período de frio, o que não seria interessante. Se continuar calor do jeito que está, isso se manter e a gente só tiver problema com o estresse hídrico, como nós estamos tendo aqui, talvez a gente alcance aí o nível do vale para conseguir produzir frutas em qualquer época do ano. Acho um pouco difícil, porém, não custa sonhar um pouquinho, né?
Esse daqui, pessoal, é uma foto de mangueira, utilizando esse protocolo, né, utilizando o PBZ e esses outros hormônios e, enfim, os adubos foliares. Mas esse daqui é a mangueira com estresse hídrico controlado, então a gente não vê brotações novas, né? A gente vê uma planta com os estágios fisiológicos todos no mesmo nível. Então a gente não tem aquele problema de, tá crescendo um broto novo, tá florescendo ao mesmo tempo. Não. Aqui a gente tem a foto, né, da mangueira com todos os órgãos dela no mesmo estágio de crescimento fisiológico. Aqui, por exemplo, já é uma foto com um déficit hídrico desequilibrado, em que a gente vê aqui no ápice a emissão de folhas novas. Então, aqui embaixo, ela cessou o crescimento vegetativo. A tendência é ela começar a frutificar. Mas aqui em cima ela está soltando folhas novas. Então, o que a gente vai fazer? Qual o tipo de manejo que a gente vai fazer? Né? A gente coloca água, não coloca água? A gente aduba com nitrogênio, não aduba? A gente utiliza algum produto químico para folha nova, para praga de folha nova, para praga de folha velha, para doença de folha nova, para doença de folha velha, ou aplica tudo junto, né? Faz aquele caldeirão e aplica tudo junto. Claro que não, né? Então, isso é muito ruim para a planta, tanto para a planta, quanto para o produtor que não vai saber o manejo adequado nesse período. E aqui, obviamente, um excesso, né, de estresse hídrico fazendo com que as folhas amareleçam e caiam, que também não é o desejado. A gente quer dar um estresse hídrico na planta, mas esse estresse ele tem que ser controlado. Não vamos fechar a irrigação ali do nada e deixar essa planta morrer de sede. No caso da mangueira, pessoal, a indução floral vai ter por objetivo o aumento da produção e as colheitas no período da entre-safra. Isso eu estou falando aí para vocês no Vale, tá? Aqui no estado de São Paulo, como eu falei para vocês, a gente tem essa estação teoricamente bem definida, né? Então, a gente já não consegue fazer isso. A gente já não consegue produzir uma manga, por exemplo, lá para maio, junho. É o período que a nossa mangueira ela está passando pelo estresse dela. E se a gente tentar fazer um estresse nela em dezembro, a gente já não vai conseguir, porque vai estar com muita água. Então, esse é um grande problema, é um grande desafio aqui realmente no estado, conseguir essa colheita na entre-safra por conta desse clima, tá? Aí, esses daqui são os produtos que são utilizados na indução floral da mangueira, né? Então, o PBZ, o ETFON e os nitratos. A pulverização das plantas, esse protocolo, tem que deixar isso claro, ele só pode ser utilizado em plantas acima de 4 anos de idade. Isso não seria diferente, porque tanto na mangueira quanto nos citros, enfim, até os 3 anos de idade, essa planta ela só vai ser conduzida. Né? Ela ainda não está pronta, digamos assim, em sua arquitetura, para ela conseguir manter uma carga de fruto adequada para uma colheita. Então, até os 3 anos, com certeza, a gente não vai fazer com que essa planta floresça antecipadamente. Então, sempre a partir dos 4 anos de idade, em que a gente tem uma planta já robusta, com a poda de formação já finalizada e com uma estrutura para sustentar a produção. A época de aplicação vai ser entre o final da estação chuvosa e o início da estação seca, para a gente tentar pegar a entre-safra nesse caso, né? E a aplicação do PBZ sempre após a colheita, só que não exatamente após a colheita, né? A gente tem que fazer a colheita. Quando nós fazemos a colheita dos frutos, nós estamos extraindo muita energia daquela planta, seja por nutrientes, seja pelos metabólitos, então tudo é extraído naquela colheita, e essa planta, depois da colheita, ela vai começar a entrar nos surtos vegetativos, o que é muito bom, porque ela, depois de uma colheita, precisa desse crescimento vegetativo intenso para que ela enfole novamente, né, e faça bastante fotossíntese para acumular reserva para a produção da próxima safra. Então, tem que deixar, depois da colheita, essa planta descansar, essa planta precisa crescer vegetativamente. Então, a gente geralmente recomenda a aplicação do PBZ a partir do segundo surto de crescimento vegetativo dela. Tá? No primeiro, ainda ela está muito recente. Num segundo surto de crescimento vegetativo,
já seria o momento ideal para a aplicação do PVZ. E um mês após, então, o término desse tratamento, de todo esse tratamento, geralmente é o que ocorre a formação, uma floração, não só no caso de vocês, sim, no período de entre-safra, mas no nosso caso, né, vocês devem estar se perguntando, mas se aí tem uma estação definida e vocês não produzem entre-safra, para que a indução de floração? Exatamente para a gente ter aquela uniformidade que eu falei no começo, né, naquela uniformidade de floração, para que o produtor ele colha e depois a planta consiga descansar o período para a próxima safra. Esse daqui, pessoal, é uma foto da mangueira sem a aplicação, né, sem a aplicação do protocolo, sem a indução floral, e olha a diferença de um pomar de mangueira com a técnica de indução, né? A gente tem aí todas as mangueiras florescendo uniformemente. Professora, chegou a hora de eu lhe interromper. Tudo bem, vamos lá. A professora Ana Rita levantou a mão. Pode falar, Ana. Oi, eu levantei e acabei abaixando depois, porque à frente já foi esclarecido o que eu queria pontuar, que exatamente nessa fase de estresse hídrico, logo depois da aplicação do paclobutrazol, as mangueiras aqui têm um sério problema com estresse oxidativo, isso repercute no acúmulo de reserva lá para ser utilizado lá na frente, né? Então, isso pode haver depreciação qualitativa e outros problemas, inclusive, para o próximo ciclo. Aí eu ia perguntar se na citricultura aí acontece a mesma coisa, quando por imposição do estresse hídrico e nessa aplicação das técnicas de indução do florescimento, o citro também expressa algum sinal de estresse oxidativo após na fase de estresse hídrico. Aí depois eu vi a foto da mangueira e fiquei pensando, eu acho que ela vai falar lá dos citros adiante. Isso, vou. Então, eu aguardo. Obrigada. Imagina. Tem algumas perguntas no chat. O Marcos Pimentel perguntou qual o pH do limão Tahiti? Em que situação? Nele maduro? Ele não especificou. Marcos, você pode especificar? Ou pH do solo? Eu não sei se ele ainda está na reunião, professora. Pimentel? Penso que sim, ele sempre fica até o final. Pimentel? pH do vacúolo. pH do vacúolo. Não o limão? Eu não sei dizer. Mas a Dilson está aqui. Se a Dilson puder contribuir com essa informação, também não sei dizer. Do vacúolo, do fruto, não sei informar também. Porque o ratio do limão Tahiti, ele vai girar aí em torno de 8, 9, né? Aí a gente tem, vamos ter um Brix de uns 14, 15, né? Então, vai ser um pH baixo, vai ser um pH aí de 3, mais ou menos, de 2 e pouquinho, 3, para dar essa diferença, né? 2,6, maravilha. Tem outra pergunta. José Renato perguntou: pode esclarecer diferenciação de indução? Não, a mesma. Ah, não, vamos lá. Então, peraí. A indução, a diferenciação floral, ela vai ocorrer com a diferenciação da gema em gema vegetativa e em gema florífera. A indução é você induzir essa diferenciação. Tudo bem? Perfeito. Ótimo, professora. Mariano falou: talvez seja um absurdo, mesmo assim, gostaria de saber se tem algum efeito, acredito que seja efeito de indução precoce? Tem, dá para ter uma indução precoce de mais ou menos o que nós observamos nesse trabalho, uma indução precoce de uns 15 a 20 dias. Não chega a ser muita coisa, mas essa indução, porque o ciclo inteiro, ele vai durar uns 290, uns 280, 290 dias, desde o início da aplicação até a colheita,
né? Na verdade, o início da colheita, né? Vai dar uns 15, 20 dias antecipado, não mais que isso, que é o mesmo que ocorre na mangueira. A mangueira, né, até no artigo eu pesquisei alguns trabalhos sobre a indução precoce na mangueira, e a maioria dos trabalhos tinha a conclusão da produção na entre-safra e da uniformidade de floração, mas da diminuição do ciclo, não. Só desses 15, 20 dias, mais ou menos. Ótimo, professora. Tem outra pergunta. Maurício comentou, no caso de estresse hídrico e da indução da floração com aminoácidos, no caso de petrolina, o que a senhora acha? Com aminoácido? Sim, indução floral com aminoácidos. Bom, sempre a gente utilizando produtos mais naturais possíveis seria mais interessante. Não conheço o efeito do aminoácido na citricultura, tá? Para fazer essa indução floral antecipada ou mais uniforme. Mas a gente tem alguns estudos utilizando aminoácidos com os mesmos efeitos, né? Professora, quero fazer uma correção. Ele falou da floração com aminoácidos da prolina. Não tenho efeito, não tenho conhecimento disso na citricultura, não trabalhei com isso. Se a gente puder estabelecer uma discussão aqui com a contribuição de outros acerca dessa pergunta, eu acho que pode ficar bem interessante, porque a prolina é um aminoácido que vai, inclusive, ajudar a planta a tolerar ou até mesmo a atenuar efeito de estresses, principalmente estresse hídrico. No caso da indução, a gente precisa provocar esse estresse, no nível moderado, naturalmente, exatamente para frear o crescimento vegetativo associado à inibição da biossíntese da giberelina que a professora se referiu antes. Então, eu penso que a prolina faria um efeito antagônico nesse sentido, queria deixar a planta, talvez, mais... fazer com que a planta não expressasse o efeito do estresse, que nesse momento seria desejável. Elson contribuiu com mais alguma coisa aí. Diga aí, Elson. Você está falando do efeito osmorregulador da prolina, foi isso? Ok. Alguém mais quer... Oi, Rodinelli. Tudo bem? Na verdade, eu entendi o que ela quis dizer, como também o nosso colega falou, porque a prolina, ela é precursora do etileno, né? E aí ele entraria na maturação de ramos. Só que se você não cessar o crescimento vegetativo primeiro, você não consegue fazer essa maturação de ramos para esse efeito de indução floral. Você vai ter a queda desse ramo. Entendido. Um envelhecimento dos tecidos fora do período desejado, né? Ok. Professora, pode prosseguir a apresentação. Ok. Bom, então eu estava falando de manga, né? Até agora mostrando a manga, mas a palestra não é sobre citros? É sobre citros. E foi exatamente porque a manga, ela tem essa necessidade de sofrer um estresse hídrico, assim como um estresse hídrico ou térmico, assim como os citros, para florescer. O pensamento foi, se dá certo na manga, vamos testar nos citros para ver o que acontece, né? Então, nós pegamos mais ou menos o protocolo utilizado na manga, adaptamos, claro, para a nossa região, para a nossa realidade, né? E desenvolvemos o trabalho. Então, o Cultar é o nome comercial do produto, não estou fazendo propaganda, só mostrando realmente o que nós utilizamos. É o nome comercial do PBZ. Ele otimiza a floração da mangueira, promovendo, então, a paralisação do crescimento vegetativo e reduzindo o alongamento da brotação. Por quê? Porque o paclobutrazol, ele é um inibidor da síntese de berelina. Então, a gente faz a aplicação do PBZ, a planta, ela para de crescer vegetativamente, e aí, a partir desse momento, a gente começa a utilizar os outros produtos para fazer a maturação desse ramo e a diferenciação das gemas vegetativas em gemas floríferas. Então, a ação do Cultar é a inibição da biossíntese de berelina.
A absorção dele é feita principalmente pelo sistema radicular, tá? Então, a recomendação da aplicação do PBZ é via solo. Se a aplicação do PBZ é via solo, essa planta, ela tem que ter irrigação para que ela consiga sugar esse produto. Então, a partir da aplicação do PBZ, a gente ainda não vai entrar com estresse hídrico. Ao contrário, a gente vai soltar a irrigação durante um período bom, né, para que essa planta realmente absorva esse produto. O interessante do Coultar, do paclobutrazol, é que ele não tem mobilidade no floema. Ele só é absorvido e só é translocado via xilema. Então, ele não deixa resíduo no fruto. Porém, ele deixa resíduo na planta. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, numa mangueira, em que a pessoa não tem esse conhecimento de que fica resíduo na planta, esse acumulativo, ficar usando doses cheias por todos os ciclos. O que acontece é que quando a gente tem um excesso de paclobutrazol, na mangueira, no caso, a gente tem um efeito daquela panícula embonecada, né? Então, ela fica com aquelas florzinhas todas engruvinhadas e o que era para ser desejado, que era uma melhor produção, a gente acaba tendo uma produção muito ínfima. Então, tem que tomar cuidado com essa parte. O paclobutrazol, ele é residual na planta. Então, o que a gente tá fazendo, né? Na primeira aplicação, foi a dose cheia, que é de 1 grama por metro quadrado de copa, foi o que a gente utilizou. Na próxima aplicação, nós vamos utilizar meia dose, tá? Para que a gente não tenha um problema desse aumento de resíduo na planta. Então, o paclobutrazol, a aplicação via solo, né? É um método empírico aí, cálculo de dose, mas geralmente 1 grama por metro quadrado de planta. Aí, vamos fazer as aplicações do nitrato. O excesso dele, né, pode causar compactação das inflorescências, porque ele é residual na planta. Então, isso daqui, ó, são as panículas compactadas pelas altas doses de paclobutrazol, tá? A adaptação de doses e a forma de aplicação vai depender do cultivar, da época do ano e pode ser utilizado fertirrigação. O que nós utilizamos? O que está mostrando na foto. Então, próximo ao pé, né, das plantas, nós abrimos um buraco no solo, colocamos o PBZ diluído em água, tampamos esse buraco, porque ele é fotodegradável, então ele tem que ser tampado, e soltamos a irrigação por gotejo. Os resultados esperados seriam a redução do crescimento vegetativo e o maior índice de flores hermafroditas no caso da mangueira para frutificação, né? A aplicação do PBZ deve ser aplicada em solo úmido e irrigar logo após a aplicação, para que esse produto seja conduzido do sistema radicular até toda a parte da copa dessa planta. Então, são feitas covas ou sulcos circulares de aproximadamente 10 a 15 centímetros de profundidade, que pode ser feita a 60 centímetros de distância do tronco ou até mesmo no colo da planta. O mais adequado é que seja um pouco distante desse colo da planta, que é onde a gente tem a maior concentração ali de raízes. E como eu falei para vocês, importante cobrir esse buraco, né, com o solo, porque ele é fotodecomposto. Essa daqui é a distribuição do paclobutrazol, no caso da utilização de aspersores. Então, nós podemos fazer a aplicação dos sulcos ao redor da copa, sempre circundando aí o microaspersor. No nosso caso, nós utilizamos a fita gotejadora como forma de irrigação. Para mim, aí é o melhor sistema de irrigação, a gente economiza água, a água vai parar exatamente onde a planta precisa, e no caso dos citros, um sistema de microaspersão próximo ao colo da planta deixaria aquele colo muito molhado, poderia aumentar o índice de fitóftora, aí o caso da gomose, tá? Então, como no nosso caso nós pegamos uma fita gotejadora, os buracos para aplicação do PBZ devem ser feitos sempre embaixo do gotejador.
O sucesso da aplicação do PBZ depende aí do critério de dosagem recomendada, que seria 1 grama do princípio ativo por metro linear ou metro quadrado de copa, aí no caso da mangueira, nós utilizamos o mesmo para os citros. O sulfato de potássio, assim que o PBZ ele foi aplicado, né, com intervalos aí depois de 60 dias após a aplicação do PBZ, começou a ser feita as aplicações do sulfato de potássio. Na verdade, no nosso caso, nós começamos a utilizar o sulfato de potássio antes, porque como nós abrimos a irrigação e o clima ele estava quente, né? Então a planta ela ali não estava entendendo o que era para ela fazer. Ela estava num clima quente com água abundante no pé. Para ela está num período, num ambiente super favorável para o desenvolvimento vegetativo dela. Só que ela está sugando um produto que está dizendo para ela não vegetar. Então, ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? E aí, isso é normal. A planta, nesse período, ela começa a soltar umas brotaçõezinhas novas. Nós não queremos isso. Então, o sulfato de potássio, ele vem nesse sentido, para evitar mesmo que a planta vegete, porque ele interfere o íon de potássio, ele interfere na relação potássio-nitrogênio. Então, ela dá uma segurada nesse crescimento vegetativo como se fosse mais um soco nessa planta, né? Então, ali para ela realmente entender que não é para você vegetar. Mesmo estando quente, mesmo tendo água, não é para você vegetar. Professora, posso passar aqui uma pergunta? Tem uma mão levantada. Rondinelli, pode ir fazer sua pergunta. Professora, é só uma curiosidade. Todo esse processo de indução floral dos citros, tem dados em que condições edafoclimáticas foi feito esses trabalhos? Tem. Esse trabalho, esse especificamente, ele foi feito ali em Aparecida do Taboada, fica no Mato Grosso do Sul, bem na divisa aqui do estado. Eu tenho o gráfico de temperatura e de umidade de todo esse período. Depois eu mostro o artigo, que lá no artigo tem toda essa parte de tanto de temperatura quanto de umidade relativa do ar e precipitação. Ok. Tá? Obrigado. Pode prosseguir, professora. Tá. Bom, então, dizemos para a planta, né? Olha, você tem que parar de vegetar. Beleza, ela parou de vegetar. Então, agora, o que nós vamos fazer com este órgão, né? Com aquele ramo que ele parou de vegetar? Nós precisamos amadurecer esse órgão para que ele esteja apto a receber, para que ocorra a diferenciação floral, né? Então, a diferenciação da gema vegetativa e gema florífera. Aí, nós utilizamos o ETFON para fazer essa maturação desses ramos, e após a maturação desses ramos, vieram as aplicações com nitrato de potássio, ou nitrato de cálcio, ou nitrato de amônio, tanto faz. O negócio aqui é o nitrato. Por quê? O que acontece? O nitrato, ele é um precursor de citocinina. E como eu falei para vocês lá atrás, a citocinina, ela é o hormônio responsável pela diferenciação das gemas vegetativas em gemas floríferas. Então, o pulo do gato é o nitrato. Então, tanto faz se é de potássio, de cálcio ou de amônio. Nós optamos por utilizar o de cálcio, que já é o mais comumente utilizado aí na citricultura. Aqui são as dosagens dos nitratos, né? No caso foi o de cálcio. Então, dentro do volume de calda, de 2 a 3% aproximadamente do nitrato de cálcio, eu vou mostrar para vocês exatamente o que nós utilizamos. A irrigação, ela vai ser reduzida após ela ser aberta, né, com a aplicação do PBZ. Ela fica aberta essa irrigação por uns 60, 80 dias. Depois, ela retoma aos índices normais. Depois, a gente reduz essa lâmina de água, cessa essa irrigação, e ela só retoma aos índices normais quando for observada a florada acima de 50%. Então, aqui a aplicação do PBZ, isso aqui ainda é uma mangueira, tá, pessoal? Então, aqui o buraco utilizado, né, feito para aplicação do Pultar. Esse daqui é a embalagem do paclobutrazol, ele é um líquido, a gente pega mais ou menos um ml ali, e por metro linear ou metro quadrado de copo.
faz a mistura do produto e depois aplica isso nesse buraco e tampa. Aqui é fazendo a aplicação no colo da planta. Eu, particularmente, não gosto, né? Eu acho que aqui tem desperdício de produto, porque o sistema radicular principal, ele não tá aqui. A parte absorvível, né? Ela tá mais voltada pro diâmetro de copo. Então, tudo bem, vamos lá. Então, vamos recapitular. O modelo que nós utilizamos para os citros. Nós aplicamos o PBZ, abrimos a irrigação. Essa irrigação ficou aberta e essa planta absorvendo esse PBZ que foi aplicado. A planta, como eu falei para vocês, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, a gente precisava dar mais um susto nela. Começamos com as aplicações de sulfato de potássio para que ela parasse realmente de vegetar. Então, aqueles surtinhos vegetativos que ocorriam, eles pararam. Paramos o crescimento vegetativo da planta. Então, agora nós vamos amadurecer esse ramo. O amadurecimento do ramo foi feito com o etrel, que realmente é o maturador ali de todos os órgãos da planta. E após esse ramo estar maduro, nós fizemos a aplicação do nitrato. Por quê? Por ser precursor da citocinina, ele faz a diferenciação, ele induz a diferenciação de gemas vegetativas em gemas floríferas, gerando, então, aí o efeito desejado. O material vegetal que nós utilizamos, então, foram dois, né? Foram dois experimentos, um foi feito com a limasta Tahiti, o outro feito com a tangerina Poncan, ambos eles em cima de limão cravo. Não tivemos problema até agora aqui com a morte súbita, né? Então, ainda está no limão cravo, tanto é que o espaçamento ele é até um pouco maior. Né? Então, um espaçamento, no caso do limão Tahiti, aplicados aí de 8 metros entre linhas por 5 metros entre plantas. E no caso da tangerina Poncan, 8 metros entre linhas e 2,5 metros entre plantas. Então, a gente tinha uma copa muito maior, obviamente, na limasta Tahiti, do que na tangerina Poncan, né? E ambas as plantas aí com idade de 5 anos de plantio. Então, como a limasta Tahiti, ela estava num espaçamento maior que a tangerina Poncan, cada planta tinha aproximadamente 5 metros quadrados de copa, né? Enquanto a tangerina Poncan, 2 metros quadrados de copa. Então, no caso da limasta Tahiti por planta, foi aplicado 5 gramas, e no caso da tangerina Poncan, 2 gramas do paclobutrazol. Via solo, isso foi aplicado na segunda quinzena de janeiro, após esse segundo fluxo vegetativo, né, da colheita principal. Tá? Então, a colheita principal, ela foi feita mais ou menos em meados de dezembro, aí na segunda quinzena de janeiro, já tinha ocorrido os surtos de crescimento vegetativo, foi quando foi feita a aplicação do PBZ. E a irrigação foi mantida por gotejamento com um volume médio diário de aproximadamente 60 litros aí por planta. Após 20 dias da aplicação do PBZ, a gente começou com as aplicações de sulfato de potássio. Então, na manga, o que é recomendado é aproximadamente 60 dias após a aplicação do PBZ, a gente reduzir a lâmina de água e entrar com as aplicações de sulfato de potássio. Só que como as nossas condições são um pouquinho diferentes, né? Nós começamos a aplicação do sulfato de potássio ainda com a irrigação ligada, exatamente para diminuir aqueles surtinhos de crescimento vegetativo da planta. A aplicação do sulfato de potássio foi feita via foliar, na concentração aí de 2,5 de sulfato de potássio no volume de calda, em intervalos de 20 dias. Foram realizadas 4 aplicações do sulfato de potássio, né? E após o término das aplicações do sulfato, juntamente com a interrupção da irrigação, que ocorreu após 100 dias da aplicação do PBZ, nós fizemos 2 aplicações com o etrel, também via foliar, em intervalos de 7 dias entre uma aplicação e outra, para maturação dos ramos, numa dosagem de 300 ppm. E aí, após o término, né, da maturação dos ramos, deu-se início às aplicações foliares do nitrato de cálcio, com intervalos de 7 dias na concentração de 2,5% do volume do tanque. E aí, aqui sim, então, ocorre a diferenciação floral da gema vegetativa em gema florífera. Aos 150 dias após a aplicação,
a gente começou com as análises de quantificação de florada e depois de pegamento de frutos do tipo chumbinho e depois do pegamento do fruto do tipo bola de gude nessa primeira etapa. Depois, então, deixa eu voltar aqui. Então, a quantificação da florada, e tanto a quantificação da florada quanto o pegamento de fruto chumbinho, ela foi feita utilizando um gabarito. Então, o aluno, ele fez um gabaritinho de 1 metro quadrado, né? Então, era um quadrado de 1 por 1, e ele colocava nas partes da planta, e ali dentro daquele quadrado, daquele metro quadrado, ele contava todas as flores que estavam ali em todas as plantas, né? Isso foi feito em ambos os lados da planta. Esse daqui, no caso do limão Tahiti, como a copa era muito maior do que da tangerina Poncã, foram avaliados os 4 quadrantes da planta. Na tangerina Poncã, como a copa dela era menos da metade do limão Tahiti, então só foram avaliados 2 lados da planta. E esse daqui é o gabarito. Então, esse gabarito tem 1 por 1. Essa foto aqui, ela tá esticada, mas é o mesmo gabarito de 1 por 1. E aí, após os 30 dias da quantificação das flores, a gente iniciou a avaliação do pegamento dos frutos do tipo chumbinho, utilizando esse mesmo gabarito. E aos 280 dias da aplicação do PBZ, aí foi feita a avaliação dos frutos que se encontravam naquele diâmetro de bola de gude. Esses frutos, eles foram avaliados, a gente avaliou o diâmetro deles com o auxílio de um paquímetro, né? E a quantidade também utilizando aquele gabarito de 1 metro quadrado. E 10 meses após a aplicação do protocolo, a gente iniciou a colheita dos frutos de lima ácida Tahiti, que foi quando os frutos eles atingiram 48 milímetros, que é o mínimo exigido para o mercado. Tá? Os frutos, claro, tinham um pouquinho mais, né? Só que os 48 milímetros é o diâmetro mínimo para se conseguir comercializar o limão Tahiti, que ocorreu com 10 meses. A tangerina Poncã, como o diâmetro dela é maior, então precisa ser acima de 68 milímetros, a colheita se deu aos 11 meses após o início da aplicação do protocolo. E aí, nesse período, a gente avaliou a produção por planta, pesando os frutos colhidos e também a produtividade e a rentabilidade. E foi aí que nós ficamos bastante chocados, né? Vou apresentar para vocês, inicialmente, os dados da lima ácida Tahiti, quais foram os resultados que nós obtivemos. Bom, então, aqui nós temos a primeira parte da avaliação, que foi feita a contagem de floração, pegamento dos frutos do tipo chumbinho, e aqui o diâmetro dos frutos do tipo bola de gude. Aqui a gente tem a testemunha, que foram as plantas que seguiram todos os outros tratos culturais feitos nas plantas tratadas com esse protocolo, somente com a diferença de ter o protocolo ou não, de ter tido a aplicação dos produtos ou não. Então, o que a gente percebe é que na floração, a testemunha, ela tinha mais, em média, 22 flores por metro quadrado, enquanto que nas plantas tratadas, esse número aumentou para 100 flores por metro quadrado. Com relação ao pegamento do fruto, a testemunha, ela tinha 16 frutos por metro quadrado, então dessas 22 flores aqui, 16 vingaram, né? O que é normal, claro que a planta, ela solta um pouco de flor, né? E da planta tratada, a gente tinha 77 frutos do tipo chumbinho, contra, né, os 16 frutinhos na testemunha. E com relação ao diâmetro de fruto, aqui a gente tem uma inversão. Então, a gente tem no fruto do tipo bola de gude, naquele estágio fenológico, a testemunha ela estava um pouco maior, com 37 milímetros, enquanto a planta tratada estava com 28 milímetros. Só que esse, pessoal, é um resultado esperado, porque nós tínhamos muito mais frutos na planta tratada do que na planta testemunha. Então, é óbvio que a planta, ela precisa distribuir os nutrientes dela. Se ela tem menos frutos para distribuir aqueles nutrientes, os frutos ficam maiores porque eles recebem mais nutrientes. Se ela tem muito mais fruto, esses nutrientes, eles são diluídos, então a tendência é realmente os frutos ficarem um pouco menores. Porém, não saíram esses frutos, apesar de menores, eles não saíram dos padrões
exigidos pelo mercado. Aqui, só para vocês visualizarem uma diferencinha aí de foto, aqui eu não sei se vai dar para ver direito, mas aqui a foto 2 são as testemunhas, e aqui em cima são as plantas tratadas com o protocolo. Então, aqui a gente vê um ramo somente vegetativo. E olha a quantidade de florzinha, não sei se dá para vocês visualizarem, mas todos esses pontinhos brancos são as florzinhas já ocorrendo, né? Aqui a diferença da quantidade de flor e aqui a diferença da quantidade de frutos começando a pegar. E quando a gente chegou na segunda etapa, em que os frutos todos atingiram o diâmetro necessário para a colheita, né? Então, foram feitas as colheitas dos frutos. Da testemunha, com relação à quantidade de fruto por planta, da testemunha foram colhidos aproximadamente 16 quilos de fruto por planta, enquanto as plantas do protocolo, isso subiu para 70 quilos de frutos por planta. A rentabilidade por planta, né? A gente tinha uma rentabilidade por planta de aproximadamente R$31, enquanto que no protocolo essa rentabilidade foi de R$140 pela quantidade de caixas colhidas aí de 27 quilos aproximadamente. Da produtividade, então, por hectare, a testemunha tinha uma produtividade de aproximadamente 4 toneladas por hectare, enquanto o protocolo deu uma produtividade de 17 toneladas por hectare. E o que chamou a atenção foi a rentabilidade, né? Então, por hectare, a rentabilidade da testemunha foi de aproximadamente R$8.000, enquanto do protocolo nós tivemos uma rentabilidade de R$31.000 por hectare. Em síntese, com relação ao número de plantas, a utilização do protocolo aumentou o número de flores em 444%, aumentou o número de frutos em 480%, aumentou a produção em 439%, e com relação à rentabilidade por hectare, foi ganhado a mais R$23.000, R$23.100 aproximadamente. Tá? Isso só na Limaça Tahiti. Emanuele, alguém que quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat. José Renato perguntou: pode detalhar um pouco mais o efeito do nitrato na diferenciação floral fisiologicamente? O nitrato, ele vai ser absorvido via sistema, ele se concentra, né? A aplicação ela é foliar, mas ele se concentra na parte do sistema radicular. Né? Nessa concentração, ele o tipo, né? O próprio nitrato, ele é um precursor da citocinina, então a produção de citocinina nesse sistema radicular, ele é aumentado. E aí, quando essa concentração de citocinina no sistema radicular, ele é aumentado, ela vai para a planta e aí ocorre a diferenciação da gema, que é a citocinina que faz. Então, o nitrato, ele aumenta a quantidade de citocinina sintetizada pela própria planta. Então, ela fabrica mais citocinina na presença do nitrato. Professora, o José Renato fez uma citação e pediu para a senhora comentar. A senhora quer que eu leia ou a senhora prefere ler aí no chat? Vem aqui. Começa com pequena molécula incrível. Aí. Pequena molécula incrível, a ureia pode aumentar a floração cítrica, a produção, o tamanho do fruto e a renda do produtor quando aplicada em estágios específicos da fenologia dos citros. A ureia. Tá. Bom, não sei se eu concordo muito com essa frase, mas tudo bem. Porque o que acontece? A ureia, ela vai praticamente fornecer aquela quantidade gigante de nitrogênio que a gente conhece, né? Aumentando a quantidade de nitrogênio, a gente tem uma maior quantidade de crescimento vegetativo. Se nas condições normais a planta sofre um estresse, ela tem uma quantidade maior de floração, porque ela tem uma maior quantidade de ramos vegetativos, né?
quando aplicado em estágios específicos da fenologia dos citros. A gente vai aplicar a ureia sempre na fase de crescimento vegetativo, ali diluída em 4 aplicações aproximadamente, tá? Então, essa é mais ou menos a aplicação de nitrogênio que a gente faz. Fora isso, na floração, por exemplo, ou no pegamento do fruto, né, ou no momento de estresse, não é recomendado a utilização de ureia. Tá? Ela vai ter exatamente um efeito antagônico do que a gente quer. Então, numa fase, por exemplo, aí de pré-floração ou de pré-frutificação, o que seria mais recomendado mesmo é a aplicação de potássio para aumentar a qualidade dos frutos. Ana, pode falar. Eu só quero corroborar com a fala da doutora Maria Gabriela, e lembrar ainda que a adubação nitrogenada, em relação à produção, ela vai exatamente estimular o crescimento vegetativo, como já foi falado, isso vai modificar a distribuição dos fotoassimilados no sentido de promover frutificação. Então, um balanço nutricional em relação ao nitrogênio é muito desejável para que não haja um desequilíbrio da remobilização de carboidratos que devem ser investidos na fase produtiva. E ainda, eu lembro bem, eu não sou da citricultura, mas cresci numa região que já foi citrícola no passado, a região de Alagoinhas, na Bahia, e eu lembro que quando tinha qualquer coisa de excesso de vegetação, a gente via muitos pulgões nos citros. Então, era assim, chegada mesmo, uma planta muito vulnerável a esse problema. Então, talvez esse fragmento de um texto, né, de uma citação que foi trazido aí, Renato, tenha outras considerações antes ou após, referindo-se exatamente ao equilíbrio nutricional com relação ao nitrogênio, voltado para a fase produtiva ou vegetativa. Eu vou até buscar essa referência, talvez até para a gente colocar, Elson, lá na biblioteca virtual, né? Isso, professor, isso. E também, Ana, aqui a gente vê bastante o aumento da adubação nitrogenada como relacionado ao aumento da quantidade de psilídeo, né? Porque ele é atraído exatamente por aquela cor, a cor de folhas novas, que é aquela coloração verde amareladinha ainda. Então, ele é atraído por aquela coloração, aumenta a incidência de psilídeo, consequentemente, vai aumentar a incidência de greening na região. Então, até o excesso de adubação nitrogenada, ele tem que ser evitado, exatamente para que não aumente aí a população de greening. Jadilson, pode falar. Olá, parabenizar a professora Gabriela pela apresentação, muito, muito útil, né? Professora, só para contribuir, realmente o uso da ureia, nessa situação que foi mencionada, eu não acredito que ela vai se somar a uma questão de uma boa produtividade, não, sabe? A gente tem tido problemas seríssimos, eu sou aqui da citricultura da região de Sergipe, Bahia, do Nordeste, e temos tido bons resultados com o equilíbrio nutricional, onde a ureia, onde o nitrogênio, de maneira geral, ele não se destaca, né? Porque realmente nos traz problemas seríssimos de rejuvenescimentos e que a planta cai estupidamente a capacidade produtiva e aumenta muitos intervalos de florações. Nós temos conseguido aqui na região de Sergipe, Bahia e outros estados uma continuidade de floração praticamente durante todo o ano, somente com a questão do equilíbrio nutricional. A ureia poderá trazer alguma motivação, algum aumento da floração quando você está numa prévia já de emissão de gemas produtivas e você induz, através da adubação nitrogenada no tempo hábil, que esta explosão de gemas aumente. Então, aí você já está com a planta com sua fisiologia já voltada para a questão produtiva, né, de gemas florais, então você consegue. Agora, meramente com adubações nitrogenadas ou a base de ureia ou nitrato de cálcio, a gente não vai conseguir. Por exemplo, a indução via podas induz muito as plantas a rejuvenescimento. Isso cai estupidamente a capacidade produtiva. Nós temos aqui limões com 4, 5 anos de idade, com produtividade acima de 60 toneladas por hectare e literalmente colhendo durante todo o ano, né, em áreas de sequeiro e áreas irrigadas. Então, assim, não utilizamos aminoácidos, não utilizamos algumas induções, né? Eu estou apreciando o seu trabalho, porque está me fornecendo algumas ferramentas que eu posso utilizar
em algumas situações, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Para mim, que sou consultor de citros, me está sendo bastante útil, viu? Mas espero ter contribuído com alguma das nossas palavras aí. Lógico, Jadilson, muito obrigada pelas considerações. Obrigada mesmo. O Mariano perguntou, curiosidade, qual foi o delineamento experimental? Ele foi em blocos casualizados. Foi no campo sempre blocos casualizados, tá, pessoal? Por favor, não me façam dica em campo, porque a gente não vai ter homogeneidade nunca numa área. Então, foram em blocos casualizados, foram 4 blocos, cada bloco continha 50 plantas. Ótimo, professora. Vitor perguntou, o nitrato aplicado via solo vai ter o mesmo efeito nessa diferenciação de gemas? O efeito ele não vai ter a mesma absorção, né? Então, o efeito, sim, ele teria o mesmo efeito, mas o nitrato aplicado via foliar, ele tem uma absorção maior, que ele abre os estômatos, né, os estômatos das folhas, e aí ele é absorvido mais facilmente. Então, via foliar, ele vai ser mais eficiente, só que o efeito é o mesmo. E Marcos complementou aqui e falou que nitrogênio livre é um prato cheio para insetos e ácaros. Verdade, concordo plenamente. Isso mesmo. Jadilson, você levantou a mão novamente ou ainda está levantada do tempo que você falou? Ainda estava levantada, o senhor estava corrigindo pronto. aqui. Viu? Obrigado, Tá tchau, tchau. certo. Pode prosseguir, professora. Quer dizer, tem outra pergunta de Mariano. A senhora quer responder ou deixa para o final? Eu vou deixar para o final. Como já está encerrando, aí no final a senhora responde. Certo. Bom, e agora os resultados da tangerina Poncã. Então, na tangerina Poncã, a mesma tabela. Então, primeira a quantidade de flor, depois o pegamento de fruto tipo chumbinho e também depois o diâmetro da bola de gude, né? No caso da tangerina Poncã, a testemunha, a gente tinha por metro quadrado 46 flores. No protocolo, isso aumentou para 163 flores, então um aumento absurdo também. Com relação ao pegamento de frutos, na testemunha, aproximadamente 31 frutos por metro quadrado, enquanto no protocolo, 87 frutos, né, de tangerina Poncã em formato chumbinho. E o diâmetro do fruto também ocorreu a mesma coisa do limão Tahiti, da limaça Tahiti, que também era esperado. Então, enquanto a testemunha estava com 49 milímetros, o protocolo, os frutos ali tinham em média 35 milímetros. Esperado também. Então, aqui a mesma foto, né, a diferença das duas. Então, aqui só para a gente ver essa primeira foto, ela é mais impactante, né? A quantidade zero de flores que a gente tinha aqui, e aqui a quantidade de flores que tinha. Esse aluno meu, ele é consultor de citricultura, né? E ele falava para mim, professora, tá um véu de noiva, né? Então, as plantas todas brancas, carregadas ali de flor. Aqui as flores, né, já sem as pétalas, e aqui os frutos, a quantidade de frutos, e obviamente o diâmetro menor, tá, nas plantas que tinham mais frutos, normal, resultado esperado. No final do experimento, com relação à quantidade de quilos de frutos por planta, da testemunha, a gente tinha 18 quilos por planta, enquanto que as plantas tratadas pelo protocolo eram 83 quilos por planta. Da produtividade, a testemunha chegou a 9 toneladas por hectare, o protocolo foi para 41 toneladas por hectare. E a rentabilidade da testemunha por hectare, a rentabilidade ficou em torno de R$ 22.500, enquanto que no protocolo de R$ 99.000 aí por hectare foi a rentabilidade que nós tivemos. Então, no caso da tangerina Poncã, em síntese, o número de flores com o protocolo aumentou 350%, o número de frutos aumentou em 280%, a produção aumentou em 441% e a rentabilidade por hectare em R$ 77.000, né? A tangerina Poncã, ela é uma fruta mais nobre do que a limaça Tahiti, então a comercialização dela, ela é mais cara mesmo, ela tem um valor agregado, então ela é comercializada mais cara, né? Só que a diferença de preço é muito grande. Inclusive, um detalhe que me chamou muita atenção foi que, no final do experimento, o próprio produtor ali, o dono, né, da propriedade, ele percebeu que
Quando ele não aplicou o protocolo, quando ele não fez esse protocolo, que era comumente, né, como ele fazia, o lucro dele era muito baixo, porque os insumos, eles estão muito caros. Mas com o protocolo, ele teve um lucro muito maior, né, em cima de como ele produzia. Então, assim, foi uma grande satisfação nossa, que é dentro da academia, ver o nosso projeto, né, o nosso trabalho, a nossa ideia, servindo realmente para o produtor rural, né, que é ou deveria ser o nosso grande objetivo aí de todos os pesquisadores, de todos os professores, seriam realmente atender o produtor rural, né, no caso da agronomia. Então, foi um trabalho, assim, que foi muito gratificante nesse sentido. Então, como conclusão desse trabalho, a gente concluiu que a utilização desses reguladores vegetais, né, o PBZ e o ETFON, associado aos fertilizantes foliares, o sulfato e o nitrato, possibilitou o aumento da indução floral e a produtividade das plantas, sendo seu uso fortemente recomendado tanto para a limaça Tahiti quanto para a tangerina puncan. Eu não posso recomendar ele para laranja porque nós não avaliamos, né? Mas em off eu posso dizer que trará bons resultados também em laranja. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar participando aqui do grupo, muito, muito bacana mesmo. E espero ter podido contribuir com vocês. E estou à disposição, tá? Parabéns, professora. Foi uma excelente apresentação. Ultrapassou as expectativas, viu? Que bom, fico feliz. Mariano fez algumas perguntas no chat. Mariano, você queria falar aqui pelo microfone ou você prefere que eu repasse pelo chat mesmo? Pode ler, por favor. Certo. Ele perguntou, outra questão, existe diferenciação entre absorção de nitratos e ureia? Primeira pergunta é essa, professora. Eu fiz essa pergunta porque eu acredito que em alguns cultivares a ureia tem muito mais peso do que os nitratos. Então, eu não sei como é que seria. Por exemplo, o nitrato de amônia, que não foi citado, ele apresenta duas possibilidades de absorção, mas eu ignoro se existe essa diferenciação no que tange a produtividade. Tá, bom. Entrou, sim. Eu lembro de ter visto na lista. O nitrato de amônio estava, ele tá... que assim, tanto faz, né? Utilizo, cadê aqui? Aqui. Ele também pode ser utilizado, tá? Então, os três tipos, o nitrato de potássio, o nitrato de cálcio e o nitrato de amônio. Os três, eles vão ter a mesma eficiência em relação a isso. Veja que a ureia, né, ela não vai ter a eficiência do nitrato para essa diferenciação floral. Para a diferenciação floral, tem que ser o nitrato mesmo, tá? Tem que ser o NO3. É essa a fórmula que vai fazer com que a planta, ela produza ou ela aumente a produção, a síntese de citocinina. Então, é exatamente o nitrato. A ureia, ela não vai ter essa função. Ela vai ter a função de disponibilizar o nitrogênio. Aí, no caso da ureia, a aplicação recomendada mesmo vai ser via sol, tá? Agora, os nitratos, a recomendação é a aplicação via foliar pela melhora na absorção. Nesse caso aí, por exemplo, eu estou observando aí que ele tem, por exemplo, no caso do nitrato, tratando-se do nitrato de potássio, ele teria mais o coadjuvante, no caso do potássio, que ele tem algum tipo de efeito na produção, não é isso? Tem. Só que nesse caso, como a gente já tinha utilizado o sulfato de potássio, já tinha ido o potássio. Então, como o nitrato de cálcio, ele é mais comumente utilizado, o produtor já tinha na área, então nós optamos pela utilização do nitrato de cálcio. Nada impedia de nós utilizarmos o nitrato de potássio, mas aí poderia ficar muito potássio também. Então, como nós tínhamos utilizado o sulfato de potássio, o nitrato foi o de cálcio. Certo. Só acrescentando, o nitrato de potássio é extremamente caro também. Em relação ao nitrato de cálcio,
a diferença de preço é muito grande, tanto que aqui na manga a gente realmente prefere o de potássio, porém, ele é intercalado com o de cálcio, em algumas situações somente usado de cálcio por questões de custo. O de amônio, muito eficiente, mas também extremamente fitotóxico via foliar. Então, sempre que possível, usar com parcimônia ou mesmo evitar o nitrato de amônio, mas na indução da manga ele realmente é muito eficiente, mas extremamente fitotóxico. Uma informação muito boa. Sabe por que eu fiz essas perguntas? Porque eu queria saber, aí botei uma questão lá no finalzinho, se essa é comum a diferenciação dos percentuais entre número de flores e frutos? E isso a que se deve? Ao uso, por exemplo, do nitrato de potássio, nitrato de cálcio, está associado? Desculpa, eu não entendi a pergunta do senhor. Qual que É porque ficou no resultado final, você tem uma diferenciação dos percentuais entre número de flores e frutos, certo? Uhum. Essa diferenciação você deve ser feito do uso deles, ou porque o ideal seria que o número de flores tivesse um número aproximado de produtos, mas é um pouquinho grande, né? Aí a minha pergunta. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu voltar aqui nos resultados para ver se eu entendi o que o senhor está perguntando. Aqui. Isso daqui, essa porcentagem foi maior do que essa porcentagem? É isso que o senhor está perguntando? Isso é natural que normalmente você tenha um número maior de flores Sim. do que frutos. Sim. Mas aqui um pouquinho maior. Aí a pergunta é, está relacionado ao uso dos nitratos? Depois... Ou apenas é o natural mesmo? Tá, não, é natural. É natural. Não, nesse caso, não é o nitrato. O nitrato, ele só foi ali o precursor da cetocinina, já fez a diferenciação floral, acabou o efeito dele, acabou, tá? Aí agora só fica a fisiologia da planta mesmo. Ela realmente, Pode falar. Tá, obrigado. Tem outra pergunta aqui, professora, da Prado Agrícola. Professora, dentro do atual cenário da citricultura, em especial da cultura da laranja, qual a principal praga que tem se observado nessa fase de pré-florada e florada? Praga? Então, Isso. praga, não... A gente tem vários problemas com ácaro, muito problema mesmo com ácaro, na verdade. Tem alguma coisa com pulgão, mas as pragas dos citros é engraçado, pelo menos no que a gente vê, né? Praga mesmo não é tão problemático, né? A gente vê um trabalho mais intenso para controlar as doenças. Seria o principal problema. Na verdade, as principais pragas de citros, elas são consideradas principais pragas porque elas são os principais vetores das principais doenças. Então, por exemplo, o Psyllidium, ele é considerado uma praga da laranja. Por quê? Pelo que ele causa, ele mesmo na planta? Não, porque ele é o vetor da bactéria do Green. O ácaro, né, o Brevipalpus. O problema é o Brevipalpus? Não, o problema é o vírus da leprose que ele passa. A larva minadora, ela é uma praga? É uma praga, mas por que ela é considerada tanto uma praga? Porque ela aumenta os índices de CVC na cultura, de cancro na cultura. A cigarrinha, a mesma coisa. É uma praga? É uma praga. Por quê? Porque ela aumenta a incidência de CVC, que ela é o vetor da clorose variegada. Então, assim, de praga mesmo, a gente não tem tanto problema. Temos problemas com ácaro, tudo, mas principalmente por eles serem vetores das principais doenças. Hoje eu vejo o citricultor mais preocupado, né, em combater as doenças e combater as pragas para que elas parem de transmitir as doenças. O que a gente vê de praga principal mesmo na laranja seria a mosca das frutas, só que aí na parte de colheita, né? E o furão. Então, seriam aí as duas que vão ser bastante prejudiciais. Mas na pré-florada e florada,
praga mesmo, né, a gente não tem tanto problema. O problema nesse caso é a podridão floral, né? Que é o coletótremo. Nessa fase, a grande preocupação é o coletótremo. Por isso, as 1000 aplicações, né, com produtos aí à base de triazol, o pessoal utilizando cúpricos, enfim. No caso, a preocupação não é nem tanto a praga, é o que ela pode transmitir, né, para a fruticultura. Professora, uma pergunta, durante o experimento, teve alguma coisa que fugiu, assim, das normalidades, que tenham atrapalhado? Os resultados foram mesmo os que vocês esperaram, ou poderiam ter sido melhores? Não, atrapalhar não. O produtor, ambos os produtores das duas propriedades, eles foram muito tranquilos, eles cediam tudo que nós precisávamos, faziam as aplicações para nós, então assim, nós não tivemos problemas no desenvolvimento do experimento. E o resultado, ele foi um resultado que ele deixou a gente muito feliz, na verdade, né? Nós ficamos muito felizes mesmo. O que daria para melhorar no que nós fizemos no trabalho? Eu gostei, na verdade, assim, eu gostei bastante do que foi feito. Talvez uma diferença aí no manejo da irrigação, tentar reduzir um pouquinho, começar esse estresse um pouquinho antes. Então, não sei, talvez nesse sentido. Ao invés de deixar os 100 dias, deixar uns 60, 80, induzir esse estresse hídrico um pouquinho antes, né? Mas eu falei que eu ia disponibilizar os dados, vocês estão vendo o meu computador aqui. Sim. Professora, já disse que está com a mão levantada, eu vou passar a oportunidade para ele. Pode falar. Eu acredito que eu ainda estou levantado de antes, viu? Me desculpa aí não ter retirado aí. Obrigado, professora, parabéns, viu? Obrigada. Com licença, eu aproveito, então, a intervenção de Jadilson junto com a professora, para falar algo até que Jadilson já tem conhecimento. A gente tem reparado, em especial 2020 para cá, um crescimento da citricultura aqui no Vale, principalmente voltado para a lima ácida Tahiti. E o que se fala bastante, né, inclusive foi recentemente noticiado, é do potencial que as nossas frutas têm tido para exportação, né? E o mercado, ele se mostra crescente, com uma estabilidade de preços muito convidativa, mas, de fato, a gente já se preocupa também, por outro lado, exatamente por causa dessa adequação de manejo, né? O que se tem feito está dando certo, sim, mas, por enquanto, as áreas de produção ainda são muito pequenas. Quando essas áreas se tornarem mais expressivas, não sabemos se o manejo que se faz até aqui, a forma como está sendo feita, será, de fato, a mais adequada. E eu não tenho conhecimento, professora Maria Gabriela e consultor Jadilson, de recomendações de manejo dos citros, lima ácida Tahiti, principalmente, para as condições semiáridas do São Francisco. Então, se vocês tiverem alguma informação nesse sentido, quais são as recomendações de manejo, o que está sendo feito até aqui, que ainda é, de certa forma, digamos assim, eu tenho uma amiga que é pesquisadora da Embrapa daqui, né, de citros, a Débora. Então, assim, está tudo muito novo, começando mesmo. No entanto, é preciso se ter, por exemplo, produtos registrados para citricultura aqui no Vale, é preciso se ter lâmina de irrigação, a parte de conhecer direito a fenologia da planta, especialmente nos 2 semestres. Então, eu ainda me preocupo com tudo que aqui está, porque aqui no Vale é assim, se uma coisa começa a dar certo em termos de mercado, o Rondinelli pode até me ajudar com isso, tudo cresce numa rapidez tão grande que a pesquisa oficial não consegue acompanhar. Entendeu? Então, a minha preocupação vai nesse sentido. Então, a gente sabe que a pesquisa oficial tem uma série de protocolos a seguir, tem todo um trâmite a seguir, mas o setor produtivo não espera. Quando a pesquisa vai chegando, digamos assim, der 5 passos, o produtor já está a 100. Então, isso realmente é algo que me deixa um tanto apreensiva e atenta mesmo ao que está acontecendo e o que está por vir. Se vocês puderem comentar um pouco nesse sentido, agradeço. Então, Ana, é interessante, né? Eu acho que quando a gente começa a introduzir uma cultura numa região, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa pensar muito na escolha dos cultivares que nós vamos utilizar.
Então, nem sempre, e eu tenho certeza disso, que os melhores cultivares aqui, que são produzidos aqui, eles não vão ser os melhores que vão ser produzidos aí, né? Então, eu acho que tem que começar com isso, né? A escolha adequada, começar com os trabalhos com os cultivares adequados. Porque se tiver irrigação, se tiver disponibilidade de irrigação, tudo bem, né? Não tem problema. Mas agora, se aqui tem a maioria dos citricultores não tem irrigação, o pessoal utiliza bastante o limão-cravo exatamente por isso, porque ele é muito mais resistente à seca, por exemplo, do que um citromelo suíno. Então, eu acredito que um estudo preliminar das principais variedades para que melhor se adapte aí, e com certeza a certificação dessas mudas, porque na citricultura a gente tem o pessoal bate pesado, né? Nessa parte de certificação de muda. Então, a muda ela tem que ter certificada, ela tem que ser adquirida de viveiro idôneo. A produção de muda de citros não é fácil. Então, eu acho que para o início ali, esse planejamento prévio. Professora, tem outra pergunta no chat. Tá. Eu vi aqui a produtividade um pouco baixa. Sim. A produtividade, da testemunha, ela realmente foi um pouco mais baixa, sim, Vitor. Nós vimos isso. Em relação ao geral, né? Digamos assim. Eu também achei que a produtividade da tangerina, ela também não foi, da testemunha, ela não foi tão alta. A gente vê produtividades sem o protocolo bem maiores, né? Deixa eu mostrar para você aqui. Esse daqui, pessoal, é o trabalho, tá? Que nós publicamos com os primeiros resultados. Depois um outro trabalho vai ser publicado com os resultados anteriores. E essa daqui foi as condições edafoclimáticas que nós obtivemos. Tá? Então, aqui a temperatura média, mais ou menos, aí entre 20 e poucos graus, e aqui a precipitação de janeiro, de fevereiro, de março, enfim, né, de todo o ano agrícola aí que nós utilizamos. Para essa produtividade um pouco mais baixa, Vitor, ela é baixa em relação ao geral, só que, por incrível que pareça, na região em que a gente está produzindo, porque aqui, onde nós produzimos, que foi em Aparecida do Taboado, essa produtividade baixa, né, ela se mantém. Deve ser uma característica mesmo da própria região, do próprio solo, porque se a gente for comparar, por exemplo, com a região de Bebedouro ali, que é a maior, que é o cinturão, né, ali do estado de São Paulo, a produtividade é muito maior, só que o solo também é outro clima, o solo lá é infinitamente melhor, é um solo muito mais argiloso, né, então, eu acho que deve ser basicamente por isso, tá? Pelas condições climáticas mesmo da região, edafoclimáticas, né? Tanto de solo quanto de temperatura e umidade, tá? Mas na região ela se mantém. Essa é a produtividade esperada mesmo na região que foi produzida. Tudo bem? Ótimo, professora. Tem outra pergunta de Násio. A senhora vai ler aí ou quer que eu leia? Nitrato de prototáxio precursor de citocinina, eu posso aplicar via foliar para estimular a floração? Teoricamente, sim, né? Teoricamente, tá? Não posso falar que pode porque eu nunca fiz. Aí vai que aplica ou sua videira morre, né? Mas, teoricamente, sim, tá? Só que sempre é aquilo. Só a aplicação do nitrato, ele não vai estimular a floração. Na videira, a gente, como ela é uma cultura de clima temperado, né, diferente dos citros, que é uma cultura perennifólia, na videira, como ela é caducifólia, talvez a aplicação, né, depois da planta acordar e depois que ela começar a brotação do ramo, pode ser que sim, pode ser que você já consiga o efeito desejado, porque ela já paralisou o crescimento dela, né? Agora, tem que pesquisar. Mas, teoricamente, você consegue sim. E José Renato perguntou
como vai ter acesso aos trabalhos. E o slide a gente vai disponibilizar lá na nossa biblioteca, o slide que a senhora falou que poderia. E aí, esse material aí, se a senhora puder me passar, a gente pode estar colocando lá na nossa biblioteca também. Eu mando o artigo para você em PDF e aí você disponibiliza lá. Pronto, professora, obrigada. Aplicação no repouso? Não. Não no repouso. Não vai fazer efeito nenhum no repouso, tá? Então, no repouso vegetativo, não aplica nada. Só o Dormex para acordar essa gema, tá? Depois que passa. Mas aí a aplicação do nitrato, nesse caso, que seria recomendado, né? É realmente depois da brotação para diferenciação, tá? Não no repouso. Ótimo, professora, obrigada. Já disso tá levantando a mão, mas ainda Agora, não sei. agora estou. Verdade. Pronto. Eu estou com as mãos aqui todas assim. Bom, professora, eu fico aqui muito agradecido, viu, pela contribuição da professora Gabriela, mas só para complementar o que a professora Ana falou, ela nos convoca assim a falar, né? E repara, eu fui pesquisador por algum tempo e passei por essa preocupação também, que a professora Gabriela está passando as informações, que às vezes a gente está buscando alguns resultados, né, e principalmente produtividades e tal, e quando a gente vai ver, a gente ainda está tratando dessas produtividades e o mercado produtivo já está lá na frente, com uma correria, uma luta, uma briga grande de se conseguir mais resultados. Então, com relação à lima ácida e à Poncam, eu faço consultoria, depois de pesquisador, faço consultoria já há um bom tempo, e nós estamos com um pacote, professora Ana, pronto para essas regiões também. Nós estamos já chegando a Jeremoabo, né, que a senhora conhece, uma região bastante semelhante às condições próximas de Petrolina, daí da região de vocês. Nós estamos com algumas áreas em Itapicuru, que é a região mais seca, nós estamos com algumas áreas de Limão-Taiti, aqui já no Baixo São Francisco, que é a região mais úmida, sob o regime de irrigação, e alguns porto-enxertos, como a professora Gabriela falou, o Fly Dragon já é um deles, o Citromero Swinglo é um outro, o Cravo é um outro, nós temos alguns porto-enxertos que já se comportam bem. E, professora Gabriela, um resultado excelente, como eu falei para a senhora, nós estamos chegando, né, de uma maneira mais por condução dos tratos culturais do pomar, nutricionais, a produtividade tranquila acima de 60 toneladas por hectare de lima ácida Taiti, que é o que eu acredito que vai também para a região de Petrolina dentro desse pacote. Porque, por exemplo, se você vai para Bom Jesus da Lapa, nós temos condições que você circunda um pouco as condições de Petrolina. Bom Jesus da Lapa, Jeremoabo, condições assim um pouco próximas do déficit hídrico, né? Talvez as temperaturas se pareçam, questão mais de ser mais seco ou não, mas que, assim, não vejo muito problema, porque, inclusive, material genético hoje prontos, inclusive chegando já ao Vale, né? Nós temos materiais já postos no Vale, da lima ácida Taiti, de procedência de produtores já certificados também. Então, essa preocupação, né, da contribuição da pesquisa sempre válida para nos embasar, nos dar segurança. Agora, por outro lado, a corrida dos empresários, a corrida do produtor, a busca por alta produtividade, por lucratividade, tem feito um pouco a gente ficar, né, enquanto a pesquisa está lutando com todas as suas dificuldades, e às vezes, né, ficar um pouco para trás nessa história de produtividade, né, mas esse pensamento apenas de contribuição, temos uma área bastante considerável que possivelmente esteja instalada daqui a alguns meses na região de Jeremoabo, da Bahia também, né? Então, assim, para o Vale, eu acredito que o pacote já esteja pronto para a lima ácida Taiti também, se ser intensificado sua exploração no Médio São Francisco, viu? Muito obrigado. Obrigada, Jadilson. Legal, ótimo. Excelente, Jadilson, obrigada. Boas notícias. Deixa eu só complementar, Vitor. Outra coisa que, a hora que o Jadilson estava comentando, né, que me veio na cabeça, que também uma outra possibilidade dessa baixa produtividade foi que nesse caso, ela foi medida nessa safra, né? Nas plantas que foram tratadas, a gente teve uma concentração da safra. Nessas plantas que foram testemunhas, elas foram produzindo ao longo do ano. Então, isso também, aí eu não tenho a produtividade anual dessas plantas, eu tenho a produtividade daquele momento,
que é uma diferença grande. Então, essa é uma outra possibilidade, tá? Professor, Mariano, você levantou a mão? Foi porque é incrível como o GISP começou a mostrar algumas questões que, no início, eu achava que era uma questão só minha. Pelo que eu estou vendo, uma preocupação também daqueles que prestam serviços para os produtores. Estou me referindo ao fato de, por exemplo, muitas das vezes os produtores e os gestores, assessores dos produtores, eles já estão um pouquinho mais na frente. Porém, o trabalho que a Maria Gabriela apresentou pode, inclusive, melhorar no que tange a questão produtiva, se eu não estou enganado, no meu entendimento. Daí que, por exemplo, não sei se todos os assessores que fazem as consultorias e assessoram os produtores têm um registro disso, porque poderia ser feito um levantamento que está sendo nesse sentido, para cruzar com os dados técnicos científicos. Falo isso por quê? Porque simplesmente toda vez que a gente está conversando, sempre tem essa coisinha que ficou atrás da minha orelha, aquela pulga, dizendo, será que tem como fazer esse cruzamento? Porque esse cruzamento seria fantástico no que tange a produtividade. Uma vez que os produtores sempre estão à frente, vamos dizer, você demorou 1 ano, 2 anos para trabalhar esse assunto, mas os produtores, eles precisam para o dia seguinte, para o mês que vem. E esse cruzamento de informações poderia, sabe, ter um banco de referências que permitissem fazer esse cruzamento para a melhoria da produção. E aí vem a minha curiosidade, a guisa de sugestão. Tem como fazer esse cruzamento e levantamento de maneira a viabilizar essa possibilidade de crescimento em termos de produção? Olha, Mariano, vou ser muito sincera, viu? O que a gente vê hoje em dia me deixa até muito, muito triste, porque cada vez mais a gente está sendo cobrado por pesquisa e por produtividade, não de frutos, mas por produtividade de artigo científico. E esses artigos científicos, todos em inglês, né? Eles estão com uma mania de internacionalização que geralmente a informação não chega para o produtor. Então, eu acho que nesse caso que você está falando, a gente está vivendo um problema sério. Eu falei para vocês, né, que eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque eu vi sendo aplicado numa propriedade, eu vi um produtor se beneficiando com o trabalho, exatamente por isso, porque a gente praticamente não vê isso. A gente publica o trabalho, tanto é que o meu trabalho que eu mostrei para vocês agora, ele está em inglês. Que produtor que vai ler esse trabalho em inglês? Né? Não é todo mundo que tem acesso. Pois é, só fazendo um adendo à sua fala, aí que vem aquela história. Está tendo diria ser, esse caminhar em frente dos assessores, dos consultores, com os produtores, mas não está vendo cruzamento. E eu, curioso, tu apresenta esse trabalho em algum congresso, e o que acontece? Os olheiros de fora olham e aplicam ele porque tu não registrou. Essa é a realidade. Digo isso porque quinzena passada, eu disse que ia para Piracicaba. Você acredita que eu tive que ficar aqui em São Carlos e não tive como me movimentar por conta de um dispositivo que eu fui registrar? Caramba! Simplesmente isso. Eu fiquei tão triste porque eu me comprometi com o GISP e com o professor lá em Piracicaba. E hoje, ainda há pouco, quase chegou atrasado, porque estava na estrada chegando aqui para poder ir. Então, essas questões aí são extremamente importantes, e aí vem, seria muito interessante fazer esse cruzamento que o GISP iniciou. Foi ele que me mostrou esse caminho. E eu me comprometi com a professora Ana Rita, vou levar os dispositivos e entregar lá para eles fazerem os testes in loco. Porque não são os papers, sabe? Que são exigências da publicação e etc., para financiamento. Mas eu queria, paralelamente ao que está sendo feito, entregar para eles testarem lá nas viticulturas. Vou levar no mínimo de 5. Óbvio, né? Precisa ter aquela papelada toda. Mas vai ser paralelo ao que está sendo feito. Entendeu? É um compromisso que eu assumi com eles. Estou retornando agora domingo. E de lá, no momento... E detalhe, foi aprovado um daqueles projetos. E sabe quem foi que fez isso? Uma pessoa que trabalha só com publicações. E eu fico abismado, te juro, Mariano, não acredito que tenha acontecido.
porque eu estou como aluno, não estou como professor, estou como aluno de agronomia. Estou no quinto período, de fato, e não, oficialmente no nome, porque eu sou professor também. Resultado, professora Ana Rita, estarei este ano ainda levando tanto o óleo essencial quanto os dispositivos para disponibilizá-los lá para a viticultura. E por isso que eu fico muito feliz quando vocês me trazem um resultado desse, porém, você tem a publicação, é exigida para você ter, abre aspas, qualidade de produção, mas ele não se reflete na sociedade. E isso é triste. Eu peço perdão a todos vocês, mas é necessário que você tenha uma ação. E fico feliz do GISP me aturar. Porque se você olhar meu currículo, não tenho nada. Justamente porque eu trabalho com isso aí. Queiramos ou não, quem faz consultoria é proibido de fazer divulgação de qualquer coisa. Agora que estou entrando na academia, um pouquinho com mais ênfase nisso, espero que minha fala faça com que se concretize isso. O primeiro passo, Ana Rita, estarei lá, não sei até o final do ano, para poder lhe entregar em mãos, e inclusive as plantas, e isso, vou levar umas mudas de planta para vocês plantarem e produzirem OS para poder ver se funciona ou não funciona como eu penso que deve funcionar com a viticultura lá, em Lobo. Obrigado, desculpem aí. Pois estamos te esperando, Mariana, agora em setembro, como a professora Ana Rita falou aí no chat. Pois em setembro eu não sei se vai ser possível, porque tem um outro congresso de entomologia, estou mostrando algumas coisas dos óleos essenciais que a gente faz. Eu vou ver se consigo dar um pulo pelo menos 24 horas. Mas Mariana, eu não quero pensar na possibilidade da nossa conferência sem você aqui, viu? É sério, você, Nazion... Professora, eu levo lá e mostro para vocês. Eu estou tão feliz, sabe por quê? Os óleos essenciais deram certo, nós estamos fazendo controle dos citófitos. Estamos trabalhando agora com ácaros, estamos trabalhando com alguns que são comuns na viticultura. Então, o que eu quero? Quero parceiros. Eu não quero aparecer, não me interessa aparecer. O que eu quero é entregar os dispositivos com óleos. Tem aquela burocracia pequena, mas entregue você, bota lá. Já estão feitos os dispositivos. Eu vou colocar um TCC para desenvolver as pesquisas com seu dispositivo. Pois é. Muito obrigado. Tá, desculpem aí a minha fala, mas eu me empolgo sempre que encontro uma palestrante excelente como a que estou vendo aqui com a Maria Gabriela. Né? Muito obrigada. Simplesmente, eu fico assim sem saber o que fazer. Lamentavelmente, como eu estou falando, não tive oportunidade, estava louco para ir para Piracicaba, mas não consegui. E depois de amanhã estou indo para Guarulhos, São Paulo, recolher um outro dispositivo que eu tenho que levar em mãos. Pois é, muito obrigado, desculpem aí. Professora, tem mais uma pergunta aqui no chat. Marcos Pimentel perguntou quais as espécies que o senhor... eu acho que é para Mariano. Eu vi que o Vitor, ele perguntou o tempo de colheita, né? Vitor, Isso. A colheita foi de dezembro a fevereiro. Foram mais ou menos uns 3, deu quase 4 meses. Ótimo, professora. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Acho que também a gente já está no horário, né, Ana? Sim, está. Agora eu vi algum comentário aqui falando sobre temperatura, alguma coisa, deixa eu ver. Sim, José Renato sugere um tema, Manu. Ótimo, a gente vai anotar. Ok, eu acho bem esses aspectos aí que envolvem temperatura, não é, minha gente? Sim, temperatura, umidade, fatores de estresse abióticos, bacana. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora. A apresentação foi ótima. Obrigada, espero que você continue aqui com a gente. Quinzenalmente, às quintas-feiras estamos aqui, então quando quiser participar como ouvinte, poder colaborar também, assim como o pessoal gosta de colaborar, como a senhora pode ver. Então, ficamos muito felizes pela sua participação e pela sua contribuição, né? Muito obrigada pela paciência também, né? Que toda hora ali mandando mensagem no WhatsApp. Muito obrigada, professora. Espero tê-la aqui mais vezes com a gente. E já convido para vir aqui em setembro para o nosso primeira conferência, viu? Do nosso grupo de estudo. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Quero parabenizar o grupo. Parabéns para vocês. Que bacana.
muito legal mesmo, tinha bastante pessoas, assim, eu não esperava, né? Eu esperava uns 5, 6 alunos aqui e tinha um monte de gente interagindo, então isso é muito legal, né? É bom para divulgar o nosso trabalho também. Mais uma vez, pessoal, eu estou à disposição, então fiquem à vontade. E eu gostaria muito, muito, muito de voltar aí para a Petrolina mesmo, mas agora eu não vou poder, porque eu estou de 6 meses, então, de gestação. Parabéns, parabéns. Parabéns, professora. Parabéns, professora. Obrigada. Então, eu tenho algo aqui para dizer. A nossa conferência sobre a ecofisiologia do estresse, vai ser, como o Manu falou, né, em setembro, de 21 a 24. O professor André Reis, por sinal, virá para a palestra de abertura. E também para iniciar a instalação do experimento de biofortificação de uvas conosco aqui, que é o trabalho de mestrado de Isaías. Então, a gente está, assim, bem animado, né, Manu? Bem animados com essa conferência. Sim, Ana. E aí já tem gente de outros países, de outros estados que também não vão conseguir vir. A gente está analisando, estamos em conversa com nossa equipe de EAD para fazer também uma participação, as transmissões através desse recurso. Então, olha aí, nossa equipe de mídia, como é eficiente, né? Já está divulgando. Com certeza. A gente já está, inclusive, Mariana ainda não sabe, os que estão aqui também. Eu vi aí um rapaz com sobrenome Bárbara, com um cacho maravilhoso de tangerinas, achei bem bonito. Mas a gente também vai trazer um palestrante internacional para falar sobre fisiologia do abacateiro, que é a parte de reguladores vegetais, hormônios, é bem interessante na parte do abacate, né? E os citros também estarão na pauta das nossas palestras, né? Jadilson também é a pessoa que vai vir fazer a palestra sobre fisiologia e manejo dos citros, e o foco do Limão Tahiti continua forte, Jadilson. E logo, logo, acho que até a semana que vem a gente define como vai ser a sua participação, a logística, né? A sua participação nós já sabemos e só mesmo agora acertar os detalhes. Estamos esperando vocês aqui. E, professora, vamos fazer o possível para fazer essa transmissão, porque é uma forma também de ter a senhora pertinho da gente, mesmo virtualmente. Aí, se tiver transmissão online, pode contar comigo. Maravilha, maravilha. A gente deve estar divulgando isso logo, logo. Professora, as inscrições já encerraram? Não. Abertas até o dia. E quando tiver limite no auditório, a gente está botando gente. Pois é porque tem aquela questão. Nós iniciamos as atividades de dado pedagógica e eu também sou aluno. Essa é a questão. E esse semestre eu consegui fazer só 3 disciplinas, porque estava com 5. Fora o programa permanente de processos e produtos agroindustriais que estou coordenando. Não tive como passar para ninguém. Mas, graças a Deus, eu consegui elaborar aqueles dispositivos e o óleo. Então, qual seria a ideia? Pelo menos, eu vou ver se eu consigo. O problema é o tempo. Se eu conseguir, entre dia 21 a 23, não tiver nada que está programado, porque não estou com a agenda aqui, pelo menos eu chego, dou uma minha picadinha de mosquito e retorno. Já vou fazer o planejamento para vocês, fazerem uma adaptação, adequação, consultar com lá, mas o comprometimento que eu tive com aquele produtor lá de uva, ele vai ser honrado. Não se faz de um dia para outro, porque eu precisava desenvolver isso. Como nós vamos utilizar ele em laboratório, é diferente de campo. Aí que vem aquela história. Tanto que o planejamento experimental é um tanto diferente. Por quê? Porque quando você trabalha em campo, tem tudo controlado. Em laboratório. Já em campo não existe isso. Essa é a minha preocupação. Teria que ter, por exemplo, em laboratório eu tenho como controlar, por exemplo, a difusão dele e a permanência e a atuação, a atividade que a gente chama. Não é o efeito, não é LC50, não é LD50, é a atividade do óleo. Pronto. E aí, Então, em campo, Mariana, é isso que eu quero discutir com a senhora. No momento que eu estiver lá, já chega o planejamento e diz, faça todas as modificações e troca a figurinha que nem o pessoal da Embrapa de Vitória está fazendo com relação àquele outro cultivar que nós desenvolvemos. Ok, só vejo motivos para você realmente vir para cá. Pois é, e eu estou pleitando, só para você saber, professor, estou pleitando ainda um recurso da União Europeia. Pronto, só para a professora Maria Gabriela sentir saudade do Vale de São Francisco, Elson, essas imagens aí? Aí são as áreas de Mantiqueiras,
banana, né, Rondinelli? Rondinelli, ele é consultor na área da produção de banana, professor. Ele vai estar conosco também na conferência. Ah, que bacana. E fica o convite também para vocês virem para cá, né? Tem que vir conhecer a nossa região aqui também. Pronto, a gente está na expectativa de acompanhar o trabalho de Isaías mais de perto, né? Elson também deve seguir algumas das análises que ele vai fazer. Elson vai ser na uva de mesa e Isaías na uva de suco. Então, temos muita coisa para fazer. Ótimo. Pronto. Então, gente, Manu, ao seu comando, eu vou encerrar a gravação. A professora Marília Gabriela também já deve estar cansada, já passamos das 21 horas. Rondinelli, você tem alguma consideração a fazer? Quer falar alguma coisa? Você hoje falou muito pouco, Rondinelli. Verdade, Ana. Não, professora, porque hoje meu dia não foi muito bom, não. Eu tive um probleminha na rinite alérgica, essa mudança de temperatura, esse grave problema. Pronto, pois saúde, fique bem. Aí, quanto menos eu falar, melhor. Aí não começa a espirrar e dá aquela crise, 30, 40 espirros uma vez. Hoje em dia não pode espirrar nem virtualmente, quem já fica com medo de Covid, né? Mas amanhã eu estou no. A crise é um dia. Ah, que bom. Foi saúde. Professora, muitíssimo obrigada. Foi excelente. E uma apresentação excelente, motiva também excelentes discussões, como a gente teve aqui. Muito obrigada, Mariano, Jadilson, os que participaram via chat, Renato, Marcos Pimentel, tantos outros. Agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, inclusive os novos na sala de estudos do GISP. Voltem mais vezes, todas as quintas-feiras, pelo mesmo link sempre. Nunca mudamos o link há 2 anos, então, é só clicar no mesmo link, vocês sempre terão acesso à nossa sala de estudos, pois estejam sempre conosco. Inscrevam-se na nossa conferência sobre ecofisiologia, além das palestras, nos treinamentos, e esperamos vocês todos aqui em Petrolina. Professora, muito obrigada, vamos nos falando, com toda certeza vamos fazer o possível para viabilizar uma participação online. Infelizmente, nem tudo vai ser transmitido remotamente, mas o máximo que a gente puder transmitir vai ser bacana. Obrigada mais uma vez e bem-vinda ao GISP, viu? Obrigada, Ana. Prazer, muito obrigada. Do nosso. Manu, muito obrigada, como sempre, você é brilhante na moderação dos nossos estudos. Obrigada. Boa noite a todos, obrigado. Rondinelli, melhoras. Melhoras, Rondinelli. Fica logo bom que você tem muita coisa para fazer aí, viu? Banana continua com preço excelente. Tchau, tchau, gente. Ao comando de vocês, eu já encerro a gravação. Tchau, tchau. Pode encerrar, Ana.